Olá, seriadores! Estamos de volta com o Pode Maratonar, o podcast que te acompanha nas suas maratonas de séries. E nessa segunda temporada, a gente adentra a reforma da cozinha de The Bear, que é conhecida como Urso no Brasil, e é a sexta série mais adicionada na geladeira dos usuários do banco de séries. Assim como a série, todos os episódios do nosso programa já estão disponíveis no perfil do BDS Cast nas principais plataformas de áudio. Então bora lá! Yes. Yes? Yes, chef. Yes, chef. Yes. Okay, chef. Yes, Jeff. Yes, chef. Told her earlier. Yes, chef. Yes, chef. Yes, chef. Great. Eu sou a Amanda e eu e o Tom estamos de volta para maratonar essa série que conquistou muita gente quando estreou em junho do ano passado e também conquistou aí a crítica. E agora The Bear retorna com 10 episódios, que são 2 a mais do que na temporada anterior. Mas se você ainda não assistiu ao quarto episódio, que será abordado hoje no nosso programa, esse podcast possui spoilers do enredo, então assiste primeiro lá no Star Plus e depois você volta para ouvir o Pode Maratonar. E a nossa curiosidade aí do episódio é que esse episódio possui uma nota 9 até o fechamento dessa edição, que é uma das maiores notas da temporada dada pelos fãs aí no site do IMDb. E também a gente percebeu que muita gente. Na verdade, eu não tinha percebido quando eu assisti, mas esse episódio é um episódio meio que independente, então ele pode ser assistido aí meio que em qualquer ordem, vai. Eu recomendaria assistir pelo menos antes do 9 ali, para fazer mais sentido, mas ele não segue muito exatamente, apesar da gente saber que tá aí numa timeline aí para abrir o restaurante, esse episódio meio que dá uma pisada no freio aí e leva a gente para um pouco mais longe. Exatamente. Bom, o episódio ele é chamado de Honeydew, que pode ser aí duas coisas. Tem um melão com esse nome e também é o melado aí do mel, né? Esse episódio ele foi dirigido pelo Rami Youssef, que é um ator, humorista e escritor aí muito conhecido da série Rami, né? E também de Mr. Robot. E esse episódio ele tem um pulozinho aí no tempo, né? Porque o anterior se passava 11 semanas antes da abertura do The Bear, né, do restaurante. Esse aqui é 7 semanas antes e como o Tom falou, ele dá uma pisada no freio. Ele é um episódio, assim, bem tranquilo de assistir, que nos leva aí pra Dinamarca, pra Copenhagen, né, é bem visualmente um episódio muito bonito, tanto pela comida quanto pelos cenários. Mas antes da gente ir pra lá, a cena de abertura mostra a Sugar, né, com uma barriga de grávida, assim, bem visível, assim como a atriz, né, que a gente já comentou que ela estava grávida durante as gravações, e ela vem escondendo essa gravidez, né, e ela vai contar pro Carmy, só que aí no momento que ela tá contando, que ela tá toda exasperada, ela tá tipo, olha, não conta pra ninguém, mas eu preciso dividir isso com você, de repente, né, eles estão reformando o restaurante, então de repente a parede cai, e todo mundo que tá atrás, tipo, o Rich e o Fak, todo mundo escuta e fica tipo, parabéns, e ela fica tipo, ai, não acredito. Mas enfim, agora todo mundo sabe então que ela tá grávida, e essa que é meio que a parte do episódio assim que eu acho que é mais animada assim, né, bem exasperada, porque o resto é bem tranquilo. E nesse começo de episódio a gente também descobre que, olha que novidade, o Mike, né, falecido, irmão aí do nosso protagonista, não tinha feito a papelada correta do The Beef, então agora, ó, mais uma questão financeira, eles vão ter que pagar uma multa e várias autorizações para abertura do restaurante foram negadas. Surpreende isso aí, na verdade não, né, que a gente já sabia que tinha muita coisa irregular, foi uma coisa meio assim, não tinha nada de profissional, era meio que tudo assim, fundo de quintal. Só uma coisa, falando no Mike e voltando a falar um pouco na Sugar, é que quando ela tá falando um pouco da gravidez dela, ela cita que ela tá, assim, um pouco nervosa, confusa, o que é natural de qualquer grávida, mas ela fala um pouco sobre a família dela, que a coisa da família dela deixa ela um pouco insegura por ela ter tido aquela família. Dá uma curiosidade, dá uma abertura em como a família Bersaro ali, eles realmente são, e até pra gente entender um pouco mais como que chegou a tudo isso, né? E essa coisa dela tá lidando com o restaurante, acho que também e a gravidez ao mesmo tempo. Eu gostei muito que a série colocou ela grávida de verdade e adicionou isso ao personagem. Eu acho que tem uma insegurança ali por parte de quem tá
da mulher que tá grávida numa produção desse tipo. Acho que foi uma coisa, assim, que agregou muito, colocaram ali como personagem, deu tudo certo pra agenda dela, assim, de quando ganhar o bebê. Achei que isso foi nota 10 que eles fizeram. Ah, e agora, continuando aí com o episódio, a gente vê ali que fica claro que a mãe do Marcos tá estável no hospital, então ele resolve aceitar o que a Cid já tinha proposto, que é de ir para Copenhague, na Dinamarca. Eu achei que todos os ângulos foi lindo, assim, de assistir. Já teve várias séries que eu vi a Dinamarca, mas acho que nesse episódio tá um aspecto, uma fotografia bem The Bear mesmo, meio que como a gente vê Chicago, é como a gente vê Copenhague nesse comecinho, nessa introdução que a gente tem ali de quando o Marcos está chegando, passando pelo metrô ali, achei tudo muito bonito ali naquele começo da fotografia. O que eu fiquei um pouco curioso, que eu não achei uma resposta até o fechamento dessa edição, é que é comum na Europa viver num barco assim, não sei nem se é um barco aquilo, enfim, não sei nem o nome daquilo. Como é que funciona ali a coisa de viver, do esgoto? Enfim, eu fiquei um pouco confuso com essa parte ali, aí, Amanda. É, eu não sei te dizer, eu sei que a água acho que eles pegam ali mesmo de onde está estacionado o barquinho, né, mas até os americanos também têm muito disso, tem muita gente que mora em barco, não é uma coisa muito que a gente vê aqui no Brasil, né, mas na hora que eu olhei eu falei: "Nossa, um barco", eu achei tão estranho, porque pra gente não é assim, mas, bom, talvez seja pra economizar dinheiro, né. É, já vi em muita série britânica que tem uns assim, eles alugam alguma coisa assim, mas enfim, é uma coisa que foge um pouco da nossa cultura, né? Então, quem souber e quiser comentar, a gente, a gente ficou curioso. Sim, bom, o Marcos ele viaja, ele tá estressado porque ele vai deixar a mãe doente, né, que foi até a cena de abertura da temporada, que até hoje eu não entendi por que diabos a temporada começou daquela forma, com ele no hospital, mas bom, estamos aí. E lá ele vai estagiar nessa confeitaria e ele conhece o chefe Luca, que é uma participação aí muito esperada, né, eu vi muita notícia sobre essa participação, foi até uma coisa escondida, porque eu só fiquei sabendo mesmo quando a série estreou, que é o Will Poulter que está interpretando aí o Luca. Ele, bom, acho que todo mundo conhece ele desde pequeno, né, ele era um ator mirim, ele estava em Nárnia, depois ele fez Maze Runner, ele fez mais recentemente Guardiões da Galáxia, né, o volume 3. Então foi uma participação aí muito querida, é um ator que está em alta, e eu gostei muito da participação dele, eu achei uma boa escolha, eu não sabia muito bem o que esperar, se ia para o clichê, assim, de ser um chefe bem durão e tals, mas você viu que ele tinha paciência de explicar as coisas para o Marcos e também para conhecer mais da vida dele, né, tipo, eles trocam ali bastante experiência, eu gostei muito de assistir os 2 ali cozinhando juntos. Eu gostei também bastante, acho que foi uma surpresa. Então, até o dia anterior à estreia dessa segunda temporada, a participação, né, o que eles chamam de cameo do Will Poulter, estava totalmente em segredo. Ele deu entrevistas falando que ele tinha que manter esse personagem também, manter esse segredo aí para viver o Luca. E de acordo com o Daily Beast, o Poulter falou que ele gosta tanto da série que ele ficou literalmente de joelho para pedir um papel. Não sei se ele estava exagerando ali, fazendo uma média ali com o pessoal da produção, mas ele falou que assim como a gente já falou aqui no podcast, o Jeremy Allen White e a Ayo se prepararam em restaurante, ele, para esse episódio, ele teve que trabalhar, ele pegou alguns turnos ali em restaurantes em Londres para viver o Luca, e ele disse que nunca tinha feito uma preparação tão intensa e tão assim, real mesmo, para interpretar um personagem, e ele descreveu a situação como life changing, né? Então meio que mudou a vida dele aí, a carreira dele como ator. E se a gente perceber ali no restaurante que ele recebe o Marcos, a foto do personagem Luca com o Carme, que tem ali no fundo ali, é uma foto real que aconteceu no único encontro que teve entre o Will e o Jeremy Allen White, em um trabalho só que eles tiveram aí durante a carreira deles, e acabaram agregando ali, colocaram, enfim, muita coisa. A gente meio que entende que eles eram próximos ali. O Will Poulter também falou muitas coisas sobre
como ele criou esse personagem, que ideias que ele tinha a respeito. A gente não tem nada 100% certo, mas a gente sabe que ele trabalhou com o Carme antes, daí teve essa relação aí de, pelo menos de companheirismo, que gerou essa oportunidade para o Marcos. E a gente vê que tem uma coisa em comum também, que na parede do restaurante onde o Luca trabalha, tem aquela frase, né? Every second counts, né? Cada segundo conta, cada segundo faz diferença. Então, eu acho que eu entendi que eles trabalharam sobre a mesma doutrina, vai, entre aspas. Talvez se formaram no mesmo lugar, tinham o mesmo chefe. Eu acho que isso foi uma forma de meio que ligar um restaurante ao outro. Gostei bastante da forma como você falou aí, Amanda, que eles tiveram uma relação ali, né? O Will Poulter também falou que ele entendeu, né, que o personagem ficou muito impressionado com o Marcos, que o Marcos é um talento natural para a cozinha e que ele não tinha muito que ensinar. Mas ele falou que nessa cena aí também o Luca aprendeu bastante com o Marcos e com a história dele, enfim. Sim, eu gostei muito da participação desse ator e por mais que, eles devem se conhecer dos tempos de algum restaurante que eles trabalharam juntos, né, uma coisa que a gente sabe é que o Luca não estudou, ele aprendeu, ele é autodidata. E também a gente sabe que ele tá há 14 anos na cozinha, enquanto o Marcos tá só 1 ano e meio, e mesmo assim o Marcos mostrou que ele consegue acompanhar, né, realmente ele tem muito talento e ele gosta muito da confeitaria. Mas eles devem ter se cruzado ao longo do caminho, mas para mim o Lucas se mostrou muito mais tranquilo do que o Carme, né. O Carme dá uns gritos pra cá, uns gritos pra lá, mesmo que ele seja respeitoso, ele é mais estressado. O Luca, realmente ele me surpreendeu, porque eu esperava uma pessoa bem estressadinha, e ele teve muita paciência. Aquela cena deles cortando massa e contando da vida um do outro, assim, nossa, eu amei aquela cena, eu achei muito legal, muito bem desenvolvida, muito calma, eu estava até estranhando, porque eu estava esperando, assim, uma bomba estourar nesse episódio, Uhum. porque realmente foi muito tranquilo de assistir, né. E aí, na verdade, pra não dizer que não teve nada, né, tirando aquela cena de abertura também, que teve a Sugar, né, toda estressada, teve aqui uma coisa que eu achei extremamente aleatória, que foi o Marcos voltando pra casa depois de um dia lá na confeitaria, e ele encontra um senhor caído na rua depois de um acidente, assim, de bicicleta, né. Eu falei: "Gente, mas que coisa aleatória", eu não sabia se o homem ia roubar o Marcos, o que que ia acontecer, assim, mas não, ele ajudou o senhorzinho e, tipo, seguiu a vida. Não sei se foi pra dar uma ideia, assim, de não sei, de coisas que acontecem na vida, sabe, porque isso pode acontecer a qualquer momento. Não teve nenhum, assim, motivo por trás, né. Tipo, era um senhorzinho aleatório na rua. Eu acho que Eu revela um achei pouco de estranho. caráter, né, do Marcos, acho que mostra mais o caráter dele. Ele é eu sempre gostei muito dele, assim, eu achei um personagem legal. E, uma coisa que eu pesquisei também é o que que é dextrose, né, lembra que ele pergunta ali? Fala: "O que que é Sim. dextrose?" Eu pesquisei para ver. É tipo um açúcar que é feito de amido de milho, aí com base em amido de milho, e é usado aí em produtos industrializados, na cozinha. Então imagino que era um ingrediente bem específico para aquela receitinha que a gente viu que eram muitos passos para uma sobremesa minúscula e uma coisa muito de luxo ali, de chefe mesmo. E saindo desse restaurante, indo para o nosso restaurante, lá para o The Bear, a Cid já começa com as entrevistas para novos cozinheiros, e daí ela passa aquele perrengue, né, que deve ser uma coisa como, infelizmente, comum na vida dela, que é um dos candidatos fala: "Ah, posso falar com o chefe?" Ela fala: "Você está falando com o chefe, sou eu." Eles dão foco nessa cena, né? E essa coisa da Cid selecionando gente, achei um pouco cedo, mas, porque não tem meio que nem restaurante ainda, né, eu fico imaginando como que vai ser o treinamento de pessoas que sendo que nem tem uma cozinha ali, né. Enfim, acho que questionamentos aí que a gente não sabe 100%. É, mas realmente não tem muito tempo pra treinar, né, já que vai abrir, tá faltando 7 semanas, né, nesse É. episódio. Então é meio que agora ou nunca, né, vai ter que treinar ali, vai ser tudo do jeito do The Bear barra The Beef, né, tudo meio assim, dá uns pulos, meio bagunçado, mas é o E estilo, aqui né, não tem outro e jeito. E você vê que
desculpa te interromper, que ela, né, ela tem esse encontro com 2 pessoas, uma que não pode trabalhar num dia, o outro que é no mínimo machista ali com ela, e aí um cara falou: "Olha, tô super disponível", ela falou: "Olha, você tá contratado". Então, tipo, ela tá meio desesperada, porque não tem gente aparecendo pra vaga. Mas e aquela cena do eu ia falar só o finalzinho, né, mas e aquela cena dela falando no celular com ele? Como não amar aqueles 2 conversando ali, ela fazendo as gracinhas dela ali, fingindo que tá travando a tela, enfim. Eh, Tem muitos indícios aí de que estão apontando a Ayo como uma possível indicada ao Emmy também por The Bear, o que seria muito impressionante, considerando o tempo de carreira dela e as experiências que ela teve antes, mas a série é muito bem escrita para ela. Acho que é esse o ponto. Ela pode não ser uma atriz de muita experiência, mas a série é muito bem escrita para Ayo Edebiri especificamente. É muito natural, né, a atuação É. dela. Eu gosto muito, é a minha personagem favorita, e até eu escrevi uma anotação a respeito desse episódio, que eu percebi, é que a Ayo tá tendo mais tempo de tela do que o Jeremy Allen White, né, do que o Carmy. Eu sinto, assim, que tanto que eu nem achei justo que ela foi indicada a melhor atriz coadjuvante. Pra mim, ela é a protagonista, junto com ele. Pra mim, ela devia ter sido indicada pra melhor atriz principal. Daí eles devem estar considerando a família, né, talvez. Mas, antes da gente ir, a gente convida você a conhecer as nossas redes sociais, como a gente sempre fala, para ficar por dentro das novidades sobre o Pode Maratonar, os outros podcasts do BDS News que formam o nosso BDS Verse de podcast. Então, o nosso site é o bancodeséries.com.br. O nosso Instagram é o @banco de séries oficial. No Twitter, enquanto eles não implodirem com a plataforma, é o @BDS News Oficial e o @Banco de Séries. O nosso canal do Telegram é o BDS News Oficial R. E a nossa novidade é que a gente está com 2 perfis lá no Threads. O BDS News está no Banco de Séries Oficial, @Banco de Séries Oficial, e a gente também tem o @Banco de Séries SAC, SAC, para notícias do site. E você pode e deve adicionar o Pode Maratonar na sua grade lá no site. Nós temos uma página dedicada ao nosso podcast. A gente fica por aqui, mas a temporada ainda não acabou, vem entregando tudo, então continue aí acompanhando com a gente, porque o próximo episódio marca aí já a metade da temporada. E lembrando que o nosso programa já está disponível, então é só dar o play aí. Não sai daí, até! Até!